seguindo a mesma linha, a fórmula base, né, desses filmes de 1h30 que a gente assiste, esses filmes genéricos, assim, vai passar o tempo. E, e o Resident sempre segue essa linha, né? Tipo, e os personagens indestrutíveis, tipo, nada acontece de novo. Você vai terminar o jogo, mas você sabe que vai continuar do mesmo jeito, o personagem vai sobreviver, ele não tem nenhuma sequela, ele passa pelo inferno, não tem dano colateral de nada. Isso que meio que me desapega um pouco do enredo da saga Resident, sabe? Tipo, Aham. não tem nada assim que você abre os olhos e fala, uou, tipo, Eu pô, acho que. agora eu fiquei surpreendido, manjo, mas não Aham. tem Eu acho isso. que Mas pra mim não tem. um dos poucos, assim, né? Não. Não é nenhum dos poucos. Eu acredito que todos os personagens têm traumas. Eles não têm traumas físicos, né? Ou sequelas, mas. Acho que todos têm algum trauma. Só que, por exemplo, o Leon de policial. Claro que é porque ele deve ter. Ele viveu o horror no 2, mas de policial no 4 ele já é um super agente soldado. Tanto que ele é o cara que vai buscar a filha do presidente por ter passado a mesma coisa no 2. No 6 também ele tá mais apelão. Eu critico assim, tipo, eu nunca entendi dos personagens serem soldados. E o único que tem trauma, assim, questão de trauma psicológico, pelo menos foi o que foi mostrado, não sei se tu lembra. No 6 Uhum. foi o Chris, né? O Chris Redfield. Que ele, no 6 não sei se tu chegou a jogar, se tu lembra, mas ele, desde o começo eu acho que ele via os seus soldados sendo mortos, né, sob seu comando e ele tinha caído no vício do alcoolismo, né? Eu vejo assim Uhum. que é só ele. No resto são muitos personagens assim com poucos traumas e poucas sequências. Por isso que eu digo que eu prefiro mais o Chris, assim, até não sei se é porque também eu curto mais essa questão de soldado, de honra dele ligar para os companheiros do que propriamente o Leon, que ele faz as coisas mais sozinho. Mas é isso. Sim. Só que tem sempre um certo padrão, né, entre os Ah, personagens, né? Tipo, por mais que a galera tente diferenciar, né, mas você vê que tanto o Chris quanto o Leon, eles têm basicamente uma mesma linha quase de personalidade, né? Um pouco diferente, talvez, né? sim, eu tô O, entendendo o que tu tá falando. tipo, o Chris é o cara mais estratégico e o Leon é o cara mais da hora do espanto. Mas basicamente sempre se resume a mesma coisa, né? Isso talvez que tira um pouco a Ah, por, minha imersão e o interesse da história dos jogos, né? Tipo, nada de novo uhum. acontece. Eu É sei que a sempre a história mesma é trama tipo. e tal. É gigante, né? Tipo, desculpa interromper, mas. É gigante, Sim. tem vários personagens, tem a questão do primeiro senhor de idade, que eu tava lendo a vez que foi o que criou os vírus, roubou de um amigo, uma coisa assim. Aí tem até naquela DLC do 5, né? Que é o que acho que mata ele. O cara por trás ali, que era muito rico e fazia essas pesquisas. Sim, eu ouvi falar. Mas. Mas tem essa questão, né? Dos personagens terem poucas mudanças. Por exemplo, a Claire no 2 ela não é especialista, não é soldada, mas pelo menos no jogo em si ela toma alguns sustos, mas a maioria passa em branco assim, o Mister X gigante correndo atrás dela e simplesmente a boneca não se assusta, não treme nas bases e continua ali firme e Falta de forte. humanidade, talvez, né? É muito exagerado, tipo, tu fica assim, ela não toma um susto, não fica paralisada, na parte que o Mister X quebra certas paredes scriptadas, aí acho isso meio exagerado assim, fora que, mas isso já é outro assunto, mas tem problema de jogabilidade, né, porque o 2 eles fizeram um zumbi muito forte, tem que ser muitos tiros pra matar quando você não acerta o crítico, e fora que os bonecos não fazem nada, eles não desviam, eles não conseguem fazer, sei lá, tipo um golpe de judô pra evitar a mordida. Eu achei isso meio chato. Tem que estar direto com a faca, com uma granada pra poder desviar. Eu achei isso um pouco mal feito. Sim, exatamente, né? Porque quebra um pouco também da imersão, porque você já sabe que eles não são policiais comuns, né? Eles são treinados para esse tipo de problema, né? Uhum. Principalmente o Chris ali, né? Questão de armas biológicas e tal, e Sim. na jogabilidade influencia muito, né? Porque tecnicamente ali
deveria ter pelo menos ali um botão de empurrão, algo assim, né? Do que já ficou exagerado nos outros Resident, né? Do PS3, que eu ficava meio. Tipo, na jogabilidade até que era legal. Chegava uma hora que você ligava o foda-se e, pô, tá divertido. Mas, tipo, voador, o cara deitava no chão, rolava, esquivava, Uhum. daí ficava muito apelão. No, E até pra dificultar, a Capcom introduziu até zumbi armado, né? Que meio que uhum. quebra totalmente a imersão pra mim, de questão de monstro, essas coisas, fica muito exagerado. Sim. Mas pra dar uma dificuldade, né? Porque senão o cara vai o jogo inteiro ali só na questão do R1, dando soco, chute, Sim, é voador. como tu falou, o que falta no 2 no 6 já é exagerado. Quando não é 8 é 80. Então Sim. eu acho que eles nunca acertaram, assim. Mas isso é a nossa opinião, né? Tipo, não é criticando totalmente a série, isso é só a nossa crítica. É, opinião de quem comprou o jogo e Ah, jogou, né? é. Isso aí não E. faz mal a ninguém. Mas vamos lá, tipo. São 8h14, vamos. E aí, quem morre no final? Pode mandar brasa aí. Quem morre no final? Uhum. Tem certeza? Pode falar. Se for o Chris, Tá, eu vou ficar meio chateado, mas não importa. mas eu vou deixar bem claro do que eu li, não tinha muita coisa. Quer dizer, até tinha outras coisas, mas eu não consegui pegar tudo e traduzir. Deve ter em outros sites aí para quem tiver interesse em procurar, mas vai ter que procurar bem a fundo. Eu particularmente não achei quase nada, só achei algumas imagens e tal. Uhum. Mas basicamente o Ethan morre no final, como já tinham especulado, né, que era o último jogo com ele, ele morre no final, né, pelo que eu vi nos rumores, né. Pode ser que seja verdade, pode Mas ser que tu não não, né, porque é um sabe. roteiro vazado, né. Aham, tu não sabe o motivo que ele morre, ou tu sabe só o jeito, mas não sabe o motivo que chegou até essa morte. Hum, não, infelizmente é só texto, não tem como é que posso dizer assim, definição de cena, o que que tá acontecendo, quem tá na cena, nem nada. Mas basicamente ele morre e eu até também fiquei me perguntando se ele tá morrendo porque alguém atacou ele, ele tá morrendo ali devido a uma briga, né, um confronto, ou se ele tá morrendo de alguma outra coisa, né? Mas basicamente é ele que morre no final, como Mas muitos já tinham especulado. explico E é ali a. que rola um certo plot, talvez, né, digamos assim, né? Uhum, Porque isso não é basicamente um spoiler, mas era um rumor que basicamente esse vazamento confirma que o bebê do game, dos trailers, é o filho do Ethan com a Mia, né? Aquele bebezinho que uhum. aparece. Inclusive, tinha até rumores que o bebê ele tinha metade do rosto deformado, porque a Mia estava infectada no jogo anterior, né? Então isso ia ter algum impacto no nascimento de uma criança, né? Uhum. O vírus da Evelyn, né? Que era o chefe, o vírus do jogo anterior, né? E isso confirma, né? Diz que esse bebê é sim uma mutação, né? Ele não é um bebê comum. E o último desejo do Ethan, pelo que eu li no roteiro, é que o Chris ficasse tomando conta da filha deles, né? Provavelmente a Mia possa ter morrido, mas não achei nada dizendo, né? Mas, Mas basicamente no final do jogo o Chris fica com o bebê do Ethan e da Mia, né? mas não explica as consequências da morte dele, tipo assim, as escolhas que ele fez pra Não. chegar nessa morte. Sim, eu não Ah, consegui achar, cara. Eu não consegui achar. ô louco. Mas basicamente é isso. Aí rola um time speak, um, que avança uns anos, né? O Chris já tá muito velho e o bebê já tá crescido, né? Se eu não tô enganado, o nome é Rose, né? Da criança. E ela começa a demonstrar certos poderes, algo assim, que é influenciada devido à mutação, né? Porque ela Aham. fez parte do vírus da Evelyn, né? Na Mas gestação da Mia. são poderes de telecinese não, né? Ou é Sim, pela puta exatamente. merda. É aí que me deu o déjà vus Ah. dos filmes do Paul W. Anderson, né? Dos Sim, filmes do eu também Resident. nunca entendi questão daquele filme do Resident, porque eu jogava o jogo e vi uma coisa totalmente diferente nos filmes, tipo, a mina tinha Uhum. poderes, aí depois mais pra frente era clone, aí eu ficava tipo perdido, pô, isso aqui não é Resident, entendeu? E Sim, tipo, quebra exatamente. tudo que o jogo construiu ao longo dos, sei lá, até o 6 porque até o 6 não tem poderes de telecinese. Eu não sei o 7 mas não sei. Até o 6 não tinha, era só poderes físicos, né? Os caras ficavam com algumas forças diferentes, né?
Sim. ficar se transformar Exatamente. em monstros, mas nada de telecinese ou um bagulho sobrenatural, né, digamos assim. Que querendo ou não, a E outra, telecinese não é sobrenatural, mas querendo ou não, parece que é, entendeu? Não é. chega a remeter um pouco É, ao chega, X-Men, né? chega a remeter, não é. Telecinese pode ser explicado na ciência, mas não é. Não, mas ainda assim lembra sobrenaturalismo. Mas, tipo, isso aí que tu falou meio que pode estragar o game. Ou talvez eles estão querendo, sabe o que? Dar uma mudada na. Uma renovada na jogabilidade, sabia? Estilo Control, digamos assim, uma parada assim, se a gente jogar com essa menina algum dia, se eles forem adiante com essa ideia. Aí entra o que eu te falei no privado, basicamente assim, o que eu li ali que basicamente fala é que o gameplay será dividido, né? Tipo, você vai jogar tanto com o Ethan quanto com o Chris, né? E provavelmente esse time skip aí que mostra esse futuro, onde a criança já tá mais velha, demonstrando telecinese, essas coisas. Talvez tenha mais outros tipos de habilidade, não achei. Mas talvez seja para tentar construir uma nova ponte para uma nova franquia, talvez com essa personagem, né? Porque querendo ou não, esse Sim, é isso avanço que eu de te falei. tempo, o Chris já tá velhaço, porque ele já é velho nesse jogo. Agora Uhum. imagine os outros personagens, Leon, Claire, blá blá Mas blá. será que. Provavelmente esses personagens não vão voltar, então. Mas será que Não sei. eles. Que eles. Ó, mas tu acabou de falar isso me diz uma coisa. Então quer dizer que a Capcom mesmo gosta mais do Chris, mas tô zoando, isso é só pra criar intriga. Mas questão de. Ah, e eles vão explicar, tipo, aquele Chris do Reset e o Chris normal que tá nesse 8. Ou ali é outro Chris, daquele da DLC, lembra? Not a Hero? Basicamente eles mudaram o design, cara, porque todo mundo detestou, né? E com razão, aquele design do 7, né? Ficou muito Mas estranho, ali aqueles era o loiro. mesmo Chris, não é outro, não é É o clone. mesmo Ah, Chris. mano, por que, Não, que eles fizeram ah, não. aquilo, mano? Tipo, eles são muito burros, a Capcom. Faz umas coisas É porque assim que. o Resident sempre teve, né, esse problema de que talvez seja porque os jogos eles passam às vezes na mão de produtores e diretores diferentes, vai mudando, né? Estúdios terceiros fazendo o jogo, daí sempre tem essa mudança de design que incomoda muito, né? Perde muito Uhum. a imersão, né? Sempre, pelo menos, na atual geração tem o sistema de fotorrealismo, mas beleza, vamos tentar manter a originalidade dos bonecos dos antigos, né? Mas não, sempre eles vão se distanciando cada vez mais, né? Tipo, talvez o único que escapou um pouco, assim, da nova geração, digamos assim, foi o Leon, né? Que, querendo ou não, lembra bastante o Leon do 4, né? Um pouco Aham. mais novo ali, mas você lembra, né? Até o jeito de falar, né? Mas o Chris, tanto a Jill também, sempre tiveram esse problema, né, de mudança de Sim, design daí. verdade. A Jill mudou.